Olá a todos, Zelda Joga e Pense aqui. Acabei de assistir ao filme Avatar, que estreou ontem nos cinemas. Havia uma expectativa grande em torno desse filme graças ao visual inovador dele. Muitos críticos, se vocês acompanharam, diziam que poderia ser um filme que iria revolucionar a indústria cinematográfica e tudo mais. Embora eu achasse interessante, eu fiquei um tanto preocupado que a parte estética do filme se sobressaísse a história dele e você tivesse uma história totalmente secundária ao mundo que o James Cameron criou. Mas, para minha surpresa, o filme é fantástico em todos os sentidos. O visual é muito bom e a história, apesar de não ter nada de novo, é bem interessante também. Um resumo básico da história. O protagonista, Jake Sullivan, é um ex-fuzileiro, né, que é paraplégico e ele tem uma missão especial em um planeta chamado Pandora. Em Pandora, os seres humanos retiram uma espécie de minério que pode acabar com a crise energética na Terra. Só que existem os seres nativos de Pandora, chamados Na'vi, que se opõem a isso e estão começando a fazer resistência aos humanos. E o Jake, ele tem como missão se infiltrar nos navios e aprender muito sobre eles. Para isso, foi criado um programa chamado Avatar, na qual uma espécie de corpo artificial foi criado. Ele entra numa máquina e se conecta neuralmente a esse corpo. Então ele consegue controlá-lo meio que telepaticamente, não é telepaticamente, né, pelo sistema nervoso. Então ele acaba se envolvendo com a cultura dos navios, que são uma espécie de índios, né, desse planeta. E aí a história segue bem a regra de filmes desse tipo. Para quem já assistiu O Último Samurai ou Dança com Lobos, é exatamente isso. É um americano que chega em uma cultura que ele não conhecia, ele começa a aprender os valores, as tradições daquela cultura, ele se apaixona por uma mulher daquela cultura e, bom, começa a defendê-la. Tudo que é pertinente a esse tipo de filme está lá. Você tem a mulher pela qual o Jake se apaixona, você tem o guerreiro mais forte da tribo que nunca gosta do protagonista, mas no fim das contas acaba gostando depois que ele prova o seu valor. Você tem o chefe sábio, enfim, tudo que é pertinente a essa forma de filmes está lá. E realmente não tem reclamações, é um tipo de filme que eu particularmente adoro e foi feito muito bem, foi feito de uma forma muito boa. E quanto à estética do filme, ela simplesmente ajuda a deixar essa história mais vibrante ainda, porque o mundo que o James Cameron conseguiu criar é perfeito, é simplesmente fantástico, porque ele realmente dá uma veracidade maior a essa história. Existe uma cena logo no começo do filme que quando o Jake vira o Avatar e conhece a princesa dos navios, pela qual ele se apaixona depois, que eu não vou lembrar o nome agora. E está de noite na mata e ele está com uma tocha acesa. Aí ela apaga a tocha dele e tudo mais. E ele começa a ver que ele não precisava de luz, que tudo na mata começava a brilhar. E é um efeito incrível, você vê todas as gramas, todas as flores, todas as plantas que o James Cameron criou daquele mundo começam a cintilar à noite. E o efeito é muito lindo, é muito fantástico mesmo. Existem também outros detalhes na estética do filme que são muito bons. Os navios em si são muito bem feitos, eles realmente parecem humanos. Se não me engano, foi usada uma tecnologia de captura de movimentos para fazer cada navio, então os gestos são realmente perfeitos. E existem alguns detalhes que são muito interessantes. Tem uma cena que é quando o Jake chega pela primeira vez na aldeia dos navios. E ele chega com uma camiseta, né, trajes humanos, que os navios eles usam tangas, né, como se fossem índios mesmo. Ele chega com a camiseta e na gola está tudo suado. Então você vê o suor dele aqui e realmente é uma coisa muito natural. Não é aquele tipo de filme que você olha e você vê que aquilo é feito no computador. É uma coisa que realmente passa a sensação de que existe. Quanto à tecnologia 3D do filme, eu assisti o filme em 3D e recomendo a todos que assistam. Realmente funciona muito bem, não é aquele 3D que aparece aquele monte de coisa na sua frente que parece que você pode pegar, que eu acho meio tosco isso também, mas é um 3D feito
realmente para dar uma profundidade maior aos cenários, né? Esse efeito das coisas saltarem da tela até aparece um pouco no filme, mas realmente é uma coisa bem breve, assim, em alguns momentos você percebe, mas no geral fica muito interessante a sensação de profundidade com o 3D e a imersão que ele causa. Por fim, uma coisa assim, muito interessante é o conceito de Avatar mesmo do filme, que é onde, para mim, o filme difere do Último Samurai, Dança com Lobos, é a diferença maior. Que nesses filmes, o protagonista ele geralmente se isola do meio onde ele estava, né? Por exemplo, no Último Samurai ele fica totalmente em contato com os americanos, Dança com o Lobo mais ou menos, né? E ele passa a viver aqueles meses, né, e depois acaba lutando ao lado deles. No Avatar é diferente. O Jake ele passa o dia naquele vilarejo aprendendo a caçar, aprendendo a língua. Aliás, uma outra coisa muito interessante é que foi criada uma língua para o mundo do filme que só os nativos conseguem falar e ele vai aprendendo, né? E, enfim, ele passa o dia inteiro lá e à noite, quando ele dorme, ele perde o contato com o avatar dele. Então ele volta para estação onde ele está, porque ele está tipo uma base de uma empresa, né? Que é a empresa que extrai o mineral. E nessa base você tem o setor científico, né, que criou o projeto Avatar, e você tem os militares também, que ajudam a reprimir os navios e querem informações sobre eles. Então é uma coisa interessante, porque no começo do filme, pelo menos, o Jake é uma espécie de agente duplo. Ele tá lá aprendendo os costumes, e aí à noite ele volta e passa aquilo tudo para os cientistas, para os militares, que vão usar de certa forma aquela informação. Os militares vão usar para o mal, obviamente, os cientistas vão usar para benefício deles, para criarem novas tecnologias, para tentar entender aquele povo melhor. E isso é realmente interessante, porque quando o Jake começa a ver que os navios são um povo que estão simplesmente protegendo a terra deles, dos humanos, que querem extrair os minerais e tudo mais, e ele se revolta, né, para proteger o coronel, que é o líder dos militares e meio que o vilão do filme. A primeira coisa que ele faz é chegar aonde o Jake está conectado, apertar um botão vermelho, desconectar ele de lá e prender ele. É simples. Ele simplesmente vai pra cadeia e o avatar dele fica desligado. Ele precisa se conectar de novo. Então, é muito interessante essa distinção entre o Jake avatar e o Jake humano, né? Porque o Jake humano é fraco, tá numa cadeira de rodas, não tem muita força para lutar. E o Jake avatar é um dos melhores guerreiros lá da tribo, dos navios. Então é muito interessante ver essa diferença, e ela está presente durante o filme inteiro, inclusive até nos momentos finais do filme você vê essa diferença. Bom, eu acho que é basicamente isso. Eu realmente fiquei impressionado com Avatar. É um filme muito bom, tanto visualmente quanto pela história, e provavelmente deve ser um dos melhores filmes que saiu nesse final de ano. Então, quem não viu ainda, eu recomendo que assista, principalmente em 3D. Eu acho que vocês vão gostar.